Aleluia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Academia da Graça. Estamos começando mais um episódio de palavras de edificação para a sua vida. Eu já começo te dizendo, você que ainda não é inscrito no nosso canal, podcast Academia da Graça, se inscreva, curta, compartilhe e faça comentários. Isso o algoritmo vai entender do YouTube e entregar para mais pessoas. Seja esse instrumento de Deus para que vidas sejam edificadas. E aqui eu quero agora cumprimentar o nosso querido apóstolo Antônio Lisboa, que já está conosco. Seja bem-vindo, graça e paz, apóstolo Antônio Lisboa. Graça e paz, quero dar as boas-vindas aos nossos novos seguidores. Estamos crescendo dia a dia. Estou feliz, de saber que temos recebido novos seguidores. Sejam bem-vindos mais uma vez, tá bom? E temos sido abençoados e o que temos recebido de graça queremos repartir. É isso mesmo, seja bem-vindo, você que começou, você que está conosco há poucos dias. É uma bênção ter você conosco. Divulgue mais esse canal para que possa ainda pessoas serem edificadas, serem transformadas pelo poder da palavra de Deus, pela luz, pela revelação que é lançada aqui nesse podcast. E agora nós vamos começar uma sessão de perguntas e respostas com o nosso apóstolo. E eu quero começar, apóstolo, com a primeira pergunta, que é a seguinte. Vamos lá. O senhor tem ensinado, apóstolo, que tudo na Bíblia é sobre Jesus. O senhor poderia explicar um pouco mais sobre isso? Sim. Tudo na Bíblia aponta para Jesus. A Bíblia não é apenas uma narrativa histórica. Nós encontramos ali, de Gênesis até o início do Novo Testamento, história bem relatada, né? São 4.000 anos de história, ali desde a queda de Adão até o surgimento de Jesus, até o nascimento de Jesus. E se você observar bem, Sim. há um arranjo em toda a história. A Bíblia relata fatos e esses fatos históricos, eles são um arranjo divino para revelar Jesus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10 da primeira carta, versículo 4, ele fala que aquela rocha da qual saiu água para Israel beber lá no deserto era Cristo. Então, veja bem, até a rocha de onde saiu água apontava para Cristo. E por que eu sei que tudo na Bíblia aponta para Jesus? Você lembra daquela história que o Novo Testamento narra de dois discípulos no caminho de Emaús? Dois discípulos. A Bíblia revela o nome de um deles, que era Cleopas, e possivelmente estava com a sua esposa. E o nome dela não é citado, mas inferimos que era um casal ali. Então, eles estavam indo de Jerusalém para Emaús. Emaús era uma aldeia, um lugarejo. O nome Emaús significa lugar de águas quentes, como se fosse Caldas Novas, da época, E então, os dois discípulos caminhavam. Depois de 3 dias que Jesus já havia sido morto e sepultado, e eles estavam em Jerusalém aguardando o cumprimento da promessa de Jesus, porque Jesus falou que ressuscitaria ao terceiro dia. Mas chegou o terceiro dia, eles não viram nada e ficaram tristes, desapontados e foram embora para a aldeia deles, que distava cerca de 13 quilômetros de Jerusalém. E no meio do caminho, no meio do percurso, Jesus apareceu e se pôs no meio deles. E Jesus perguntou, afinal, vocês estão falando sobre o quê? E aí, um deles disse para Jesus, afinal, o senhor não sabe, não está sabendo o que aconteceu em Jerusalém ao profeta chamado Jesus? Pois ele era um profeta de muitos sinais, um profeta poderoso. E ele morreu, foi crucificado, morreu, e ele disse que ressuscitaria. Inclusive, até algumas mulheres andaram espalhando a notícia que ele ressuscitou. Ele ressurgiu dos mortos, mas nós não vimos nada, não percebemos nada, e voltamos então. Estamos voltando para casa.
E então Jesus olhou para eles, eles não reconheceram ele, né? Não o reconheceram. E Jesus então olhou para eles e disse: ó tardios e nécios, em crer no que a palavra de Deus fala. Ó nécios e tardios. Jesus estava dizendo: ó lentos, vocês são lentos em entender as Escrituras. Vocês não entenderam. E eu estou aqui para testificar. E então Jesus passou a expor sobre tudo que as Escrituras, desde Gênesis até o último livro profético, né? O último livro da Bíblia, do Velho Testamento, tudo que as Escrituras expunham a respeito dele. O que Jesus fez? Jesus fez uma leitura dos livros do Velho Testamento para os dois discípulos? Não, Jesus nem tinha, naquele momento, as Escrituras em mãos. Mas Jesus, sendo conhecedor de tudo que está escrito, ele foi Sim. falando: olha, vocês lembram do que está escrito em Gênesis? Pois é, eu sou aquela árvore lá da vida, a árvore da vida, né, lá no jardim, sou eu. O cordeiro lá que foi morto para cobrir, para tirar a pele, para cobrir Adão e Eva, o cordeiro, era eu. Eu sou esse fato, eu sou esse personagem, eu sou essa figura, Incrível, eu né? sou a pedra ali, eu sou isso, sou aquilo. E Jesus então foi mostrando em todas as Escrituras do Velho Testamento onde ele estava, dizendo: elas testificam de mim, as Escrituras testificam de mim. Certa feita, os fariseus debatendo com Jesus e Jesus vendo a ignorância deles em relação às Escrituras, Jesus falou: sabe por que vocês estão errando? Porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então Jesus disse: se vocês conhecessem, né, porque vocês dizem que estão seguindo Moisés, mas vocês não seguem Moisés, porque Moisés testificou a meu respeito. Moisés falou de mim, mas vocês não entendem, né? Vocês são cegos. Então, infelizmente, né, hoje em dia tem muita gente que é cega, não vê Jesus na Bíblia, mas ele está de Gênesis a Apocalipse. Ele está lá, Aleluia. desde que a palavra diz no princípio, o princípio era ele, né? Ele é o princípio em Gênesis e ele é o Amém em Apocalipse. Então, ele está em toda a Bíblia, ele se revela em todas as Escrituras sagradas. Jesus está na Bíblia, as narrativas da Bíblia, né, em todas as páginas, tem Jesus ali oculto. Oculto, é claro que no Velho Testamento, né, ele está oculto, mas revelado. No Novo Testamento nós temos a história de Jesus nos Evangelhos, depois vemos Jesus ressurreto no livro de Atos, e vemos Jesus sendo exposto como vida, poder de salvação, libertação nas epístolas, né? E no final vemos Jesus no Apocalipse sendo exaltado, e a palavra diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Após, diante de tudo isso que o senhor está falando, né, é verdade que tudo que foi relatado no Velho Testamento aponta para a redenção da humanidade? Tudo aponta para a redenção da humanidade. Você vê ali no Jardim do Éden, né, como eu falei, após a queda de Adão e Eva, após eles degradarem, né, caírem, então Deus veio e proveu a redenção para eles. Deus havia dito: no dia que vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal, vocês vão morrer. E o decreto divino era que eles morressem literalmente em todo sentido, até mesmo fisicamente. Mas aí Deus tinha o plano, né, de matar um cordeiro. Deus matou o cordeiro, em vez de sentenciar rapidamente e executar o casal que havia pecado. Deus então fez o quê? Executou o cordeiro, matou o cordeiro, né, derramou sangue e cobriu o casal com peles ensanguentadas. Então ali nós vemos já um indício, né, do plano redentor. Qual era o plano redentor? Que na plenitude dos tempos, Deus então mandaria Jesus como cordeiro, homem, para morrer pela humanidade, para que ele então pudesse justificar a humanidade através do sangue de Jesus. E por todo o Velho Testamento nós vemos o sacrifício de um cordeiro ou de outro animal
prefigurando, né, o sacrifício perfeito de Jesus, e vemos o plano de redenção sendo exposto. Né? Quando Deus, então, chamou a Abraão, Deus revelou que abençoaria todas as famílias da terra através dele. Deus estava pensando já no sacrifício de Jesus. Amém. Pensando lá na frente, pensando na morte redentora do Senhor na cruz, que possibilitaria, né, que a humanidade fosse redimida, salva, e muitas famílias da terra, através da conversão a Cristo, através, né, dessa redenção, que foi para toda a humanidade, né, pudesse então chegar a Ele, e assim o plano de redenção alcançaria todos os povos. Então, por todo o Velho Testamento, nós vemos, né, ali Deus revelando o plano de redenção. Apóstolo, o senhor pode nos dar então mais exemplos, né, sobre a revelação de Jesus Cristo no Velho Testamento? Perfeitamente. Nós encontramos a revelação de Jesus lá na história dos primeiros patriarcas, na história de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José. Encontramos Jesus na história de Davi. Você vê, por exemplo, Davi foi rejeitado pelos seus irmãos, desprezado, assim como Jesus foi desprezado pelos seus irmãos. Vemos ali Davi lutando com Golias, né, e derrubando um gigante, cortando sua cabeça, e a palavra de Deus fala que Jesus veio e enfrentou um grande gigante, que é Satanás, né, e o diabo o feriu na cruz, mas ele pisou na cabeça dele. Aleluia. Né? Pisou na cabeça do gigante e o derrotou. E então, por todo o Velho Testamento, nós encontramos, né, em toda a história, vemos figuras de Jesus por toda parte. Né? E você vê que a Bíblia não é só metáforas. Né? Nós temos tipos de Jesus. Paulo diz que tudo na Velha Aliança, tudo no Velho Testamento, era sombra do que haveria de ser realidade na pessoa de Cristo através dele, né? Então, temos sombra de Jesus, temos sombra da obra da cruz em todo o Velho Testamento. E quando você for ler a Bíblia, procure Jesus e você vai encontrar. Com certeza, apóstolo. Em toda a Bíblia, né? Toda a Bíblia. Apóstolo, qual que é a relação entre os dois discípulos no caminho de Emaús, tomando a ceia ali com Jesus, e Adão e Eva comendo o fruto proibido no Jardim do Éden? Bom, mas antes de falar sobre isso, me lembrei agora, né, da oferta de Caim e Abel, que também tem a ver com Jesus, né? Vou falar isso, vou falar um pouco sobre isso, depois nós voltamos aí a essa terceira questão que você me traz, tá? A Bíblia fala que Caim trouxe a Deus uma oferta que era fruto da terra. Deus rejeitou a oferta de Caim. Bom, vamos aqui procurar entender isso, né? Caim era lavrador. Com quem Caim aprendeu essa profissão? Ele aprendeu com Adão, porque Deus havia dado ordens a Adão para que ele explorasse a terra, lavrasse a terra, né? E, portanto, Caim aprendeu com seu pai a ser lavrador. Isso depois do pecado, né, apóstolo? Depois do pecado. Adão teria que cuidar da terra. Depois do pecado, porque antes do pecado tudo estava ali à disposição do homem. Na perfeição de Deus. Não havia nem necessidade de plantar, né? Tudo estava plantado, tudo estava disponível. Depois do pecado, aí sim, o homem teve que esforçar, porque aí, né, houve a maldição sobre a terra, né? Deus disse a Adão: maldita será a terra por tua causa, e você vai obter o seu pão, vai obter o seu sustento através de fatiga e de suor. Então vejam só, duas maldições. A terra ficou amaldiçoada por causa do pecado, e o homem passou a ter que trabalhar duro, ter que ter fatiga e suor para obter seu pão, obter seu sustento, né? Então, Caim trouxe uma oferta da terra, fruto da terra que estava amaldiçoada. Caim não entendeu a redenção, né? Não entendeu. E Deus rejeitou a oferta dele. Agora, veja bem, o que Deus fez para redimir a terra? Você vê que a maldição sobre Adão foi que ele teria que trabalhar duro e ter fatiga e suor para obter seu pão. Lá no jardim, Adão recebeu a sentença.
No outro jardim, que é o jardim do Getsemane, Jesus, diz a Bíblia, suou sangue. É interessante porque Getsemane, Getsemani, no hebraico, significa lugar de prensa. Porque ali havia, naquele local, os judeus colocavam uma prensa ali, de pedras, onde eles prensavam, espremiam azeitonas para tirar o azeite, né? Então, Jesus foi naquele lugar. Veja como a Bíblia é cheia de arranjo, né? Jesus foi para o lugar da prensa. E ali ele sofreu uma grande pressão, né? E ele suou sangue. As veias capilares dele explodiram, estouraram, e ele passou a suar sangue. E o sangue de Jesus caiu sobre a terra, né? Veja só, o sangue caiu sobre a terra. E quando o sangue dele caiu sobre a terra, o que aconteceu? A terra foi redimida. Então, para quem crê em Jesus, a terra não está mais amaldiçoada. Onde nós pisamos, né, e se estamos em Cristo, então a terra onde pisamos é abençoada. A maldição ela foi estancada. Aleluia. Então, o Senhor, né, veio para tirar a maldição. E hoje, né, não temos que pagar preço algum. O que nós temos é que crer na redenção, crer no que Jesus fez e receber de Deus a saúde, a alegria, a força, o pão, né? Porque tudo vem dele, né? Agora, Abel entendeu a redenção e trouxe a Deus uma oferta, né, de um animal, do sacrifício de um animal. Com quem Abel aprendeu a sacrificar um animal, um cordeiro? Aprendeu com seu pai Adão, porque Adão viu lá no Éden Deus matar um cordeiro, né, e tirar as peles ensanguentadas para cobri-lo e redimi-lo do seu pecado. Então, Adão entendeu que precisava sempre chegar a Deus com um animal sacrificado. E aquilo já apontava para Jesus. E então, Abel fez isso, trouxe essa oferta que era uma forma de mostrar para Deus que ele cria na redenção pelo sangue e que ele dependia do que Deus havia feito ao seu pai, que dependia da graça de Deus, né, da bênção da redenção, e que ele não dependia dos seus esforços. Caim pensava que tudo dependia dos seus braços, seus esforços e do fruto da terra onde ele plantava. Mas Abel entendeu a redenção. Então, tudo isso, você vê que aponta para Jesus. Porque Jesus veio mais à frente para quebrar a maldição sobre a terra. E Jesus é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado por nós. Aleluia. E derramou seu sangue para nos redimir para sempre. Entende? Agora nós podemos ir para a terceira questão. Qual que é a relação que há entre os dois discípulos no caminho de Emaús, tomando a ceia com Jesus, e Adão e Eva comendo o fruto proibido no jardim do Éden. Então, eu falei sobre essa história, né? Não cheguei ao fim dela, mas depois de uma certa caminhada, uma certa altura, eles indo para Emaús, para a casa deles, Jesus junto com eles, né, conversando, expondo as Escrituras, chegou um momento que chegaram próximo à casa e Jesus fez menção de ir embora, de deixá-los. E então eles disseram: Senhor, não se vá, já está tarde, não se vá. Em outras palavras, Senhor, está tão bom o Senhor aqui, está tão bom o Senhor falando, expondo as Escrituras dessa maneira. Nós estamos acostumados a ouvir os fariseus pregar, falar de Deus, mas eles não falam dessa maneira tão viva, tão clara, como o Senhor fala. Então, entra, vamos passar essa noite aqui, entra aqui na nossa casa, não vai embora e tal, fica conosco, já está tarde. E Jesus, então, entrou na casa deles. E a palavra diz que Jesus entrou lá, tomou o pão, partiu e deu para eles. Eles sabiam que era um momento especial, era a Santa Ceia. Então, comeram o pão. E quando eles comeram o pão, a palavra diz que os olhos deles se abriram. E viram que era Jesus. Viram que era Jesus. Mas aí Jesus não ficou ali mais. De repente sumiu, desapareceu da vista deles. E então disseram um para o outro: afinal, não nos ardia o coração enquanto ele falava? Não nos ardia o coração enquanto ele falava? Observe que quando você ouve a palavra de Deus por revelação, quando você ouve a palavra de Deus
que Jesus é o certo, que ele é revelado, é exposto, né? Isso arde o coração, isso traz para você mais ânimo, mais combustível, mais força, mais vigor, você aquece, né, a sua vida, você aquece seu coração, você se encoraja, você quer mais de Deus. Então, isso aconteceu com aqueles dois discípulos. Eles comeram o pão ali da ceia e abriram o entendimento, mas já tinham também alimentado do alimento espiritual pela palavra que Jesus expôs, falando dele, porque Jesus é o pão da vida, né? Agora, qual a relação disso com Adão e Eva? A Bíblia fala que Adão e Eva, lá no Éden, né, a Eva, ela comeu, ela representando a noiva, representando a igreja, né? Ela tomou o fruto proibido, comeu e depois deu a Adão, né, representando o noivo. Só que naquele caso Adão estava ali fraquejando e ele comeu o fruto, e quando ambos comeram o fruto, comeram do fruto proibido, abriram os olhos e viram a sua nudez. Viram a sua nudez, se envergonharam, né? E ali eles procuraram se esconder de Deus. Então, observa aí o paralelo, né? No caso dos discípulos de Emaús, dos dois discípulos, eles comeram do pão, da ceia, abriram os olhos, viram a sua nudez, mas por outro lado eles ficaram fortalecidos, né? Por saber que o pão da vida tinha estado ali e tinha alimentado eles, né, naquele momento. Então, isso foi algo que impactou a vida deles. E é nesse segundo caso aqui, nesse caso que eu estou falando, dos discípulos, né? Você observa que o noivo, né, Jesus, foi que deu o pão para eles. No caso de Adão e Eva, a noiva Eva foi que deu o pão para Adão, que deu, aliás, o pão não, que deu o fruto proibido para Adão comer. No segundo caso, o noivo Jesus deu o pão para a noiva, que são os dois discípulos. Eles comeram, né? No primeiro caso, Adão e Eva morreram espiritualmente. No segundo caso, aqueles dois voltaram para o lugar da ressurreição. A palavra diz que logo após aquilo, eles voltaram para Jerusalém, para o lugar da ressurreição. Aleluia. Então receberam a ressurreição. Então quer dizer, apóstolo, que esses dois discípulos no caminho de Emaús, né? Quando Jesus serviu ali, partiu o pão, e o coração deles queimou, eles ali, na verdade, eles comeram a árvore da vida. Porque se Jesus é a árvore da vida, eles comeram da árvore da vida, né? Que era o que Adão e Eva deveriam ter feito, né, apóstolo? É pertinente o que você está falando, exatamente isso. Então eles comeram do fruto da árvore da vida. O fruto que Adão e Eva, né, não comeram, né, deixaram de comer. Deixaram de comer. Então, aqueles dois discípulos foram ali visitados pela árvore da vida, né, e comeram o fruto da vida. Aleluia, apóstolo. A última questão que nós tínhamos aqui, né, é como que nós podemos relacionar Jesus com as ofertas de Caim e Abel? O senhor já deu uma explanada boa, né? Exatamente. Eu falei sobre as ofertas, né, aí que mostram, revelam, né, o porquê, né, Deus aceitou a oferta de Caim, rejeitou a oferta de Abel. Muita gente hoje em dia interpreta esse texto de maneira errada, né? Tentam contextualizar, tentam mostrar um outro lado, mas que não faz sentido, né? Porque literalmente foi isso que eu falei, né? A oferta de Caim foi um fruto da terra que representava a terra maldita, ou seja, Deus não aceitaria fruto de uma terra maldita, né? E a oferta de Abel representava o cordeiro, né? Representava a redenção pelo derramamento do sangue do cordeiro. Então era um animal sacrificado trazido a Deus em oferta. E aquilo mostrava que Abel não estava voltado para si mesmo, não estava pensando nos seus esforços. Quando ele foi a Deus, ele foi pensando na provisão de redenção que Deus deu ao seu pai, sua mãe, que também era para ele, para toda a família, né? Como se ele dissesse assim: Deus, eu não dependo de mim mesmo, eu não estou diante de ti com fruto dos meus esforços, eu estou diante de ti com o fruto da tua graça, com a tua bondade. O resultado, né? Esse animal sacrificado mostra que o Senhor se atentou para nós, que o Senhor se compadeceu de nós, se compadece de nós,
né? E em vez de o Senhor nos destruir, o Senhor nos dá graça, perdão, cobertura de sangue. E eu estou aqui para te adorar com a minha oferta. Glória a Deus, apóstolo. Glória a Deus. E assim, queridos, nós queremos encerrar, né, esse momento aqui, mais esse episódio, com tanta revelação, com tanta graça, com tanta abundância do favor de Deus, sabe? Eu fico feliz em saber, né, de revelações que estão fluindo em todo momento. Com certeza você foi muito edificado, você foi muito agraciado por essas revelações aqui. E eu quero te falar, seja também uma pessoa graciosa, compartilhando o que você tem aprendido aqui nesses dias no podcast. Compartilhando como, pastor? Compartilhe com pessoas, com amigos. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe, tire um tempinho aí para também ser gracioso, sabe? E derramar graça sobre esse canal aqui, que é o podcast Academia da Graça. Tá bom, meus queridos? Nós temos também as redes sociais, né, apóstolo, do senhor? Exatamente. Se você, por exemplo, gosta de começar seu dia com uma reflexão, uma palavra de fé, você está sempre buscando aí fazer uma devocional, né, antes de sair para o seu trabalho, no meu canal, no meu perfil, né, do Instagram, Apantônio Lisboa, você vai encontrar ali muitas palavras que você pode ter como base para cada reflexão sua, cada dia, tá? Sempre, diariamente, eu estou ali compartilhando uma nova palavra de fé, de encorajamento, com revelação de Deus na palavra, para que você seja alimentado, tá bom? Então, acessa lá o meu perfil no Instagram, Apantônio Lisboa, e desfrute, tá? Do que está lá compartilhado. E outra coisa, se você puder, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas sejam abençoadas, tá ok? Aleluia. Não perca tempo, se alimente, cresça, avance e fica debaixo da graça do Senhor Jesus.